Como é que estamos, galera? Tudo na paz? Vamos para cima? Falar de um tema extremamente relevante. Vou contar aqui algumas situações que nós vivemos, algumas situações que a gente viveu no início. E com certeza vocês não precisam e não precisarão enfrentar. Sendo nosso aluno, quem acompanha as notícias aí do agronegócio sabe que em alguns lugares, inclusive onde eu vivo, a expectativa de quebra de safra devido ao excesso das chuvas está chegando já próximo dos 30%, ok? Em alguns estados deu seca, né? E nós vamos ter aí algumas situações de quebra de safra do soja. Alguns que não plantaram soja, vai ser do milho, plantaram um pouco depois, né? O milho é uma cultura, salvo engano, que vem mais rápido, é isso? Você planta, ele vem um pouco mais rápido. Eu quero falar besteira aqui, ou é um que vem mais rápido, que é o soja, ou é o milho, no caso. Tangará da Serra, né, Cláudio? Tamo junto. Então, assim, é para bater, queridos, entre 900 e 1 trilhão de reais o endividamento rural que nós estamos enfrentando. E aí você imagina, preste atenção no que eu vou te falar. Você imagina a situação daquele produtor, o milho, isso. Eu praticamente, às vezes troco também com sono aqui. Obrigado, doutora Rosa. Você imagina aquele produtor rural, e preste muita atenção nisso que eu vou falar para você. Tá? Aquele produtor rural que vai precisar pagar os seus custeios agora, né, em março, entre março e abril, já começam a vencer os custeios de lavoura, tá? Vou falar de lavoura, tá bom? Vamos partir da premissa aqui dos custeios normais para plantio, que dependendo da faixa que essa trilhões, mano, só para você ter uma ideia, Adriano, já estava em 790 bilhões a expectativa com essa quebra de safra entre 900 e 1 trilhão de reais. Então você acha que nós vamos ter campo para trabalhar, galera? Fala a verdade para mim. E eu já estou entrando no assunto da live. Como começar essa carreira abençoada, como começar a atuar, ok? Como representante, como advogado de produtores rurais e muito mais do que isso, como resolvedor de problemas, esse assunto que tira tanto a paz dos produtores atualmente, ok? Então você imagina esse produtor que não vai ter condições de pagar esse endividamento. E eu vou ter que contar uma história real agora, né, de um produtor que tinha algumas situações envolvendo milho, envolvendo soja e envolvendo animais de leite, vacas de leite. Esse cidadão, ele é amigo, quando eu conheci essa família, é um amigo meu que indicou, eu já advogava para esse meu amigo, ele indicou, bom dia, minha sócia Cibele Ferraz, estamos juntos. Ele me indicou para ir até a propriedade, conversar com essa pessoa, porque a família estava extremamente triste, extremamente abalada com essa situação de endividamento. Por que isso? Porque o endividamento rural, queridos, ele é um assunto, para produtor rural, é um assunto extremamente crítico. Porque não envolve só a sua família, muitas vezes vai envolver o pai, vai envolver a mãe, vai envolver os filhos, vai envolver o avô, vai envolver a avó, se eles estão assim, vivos ainda, logicamente, porque assinam de aval, porque muitas vezes tem parte da propriedade, e principalmente quando envolve vizinhos, que é o atual aval cruzado. Então ali, um avaliza para o outro, um vizinho avaliza para o outro, e geralmente sempre tem um que não é tão alavancado como os outros. Um que suporta um pouco mais essa situação de endividamento do que o outro suporta. Aí, quando dá o problema, a seca, no caso, quando não tem, a seca faz não dar o milho, ok? Para pegar e sustentar, fazer o farelo e sustentar os animais.
no caso o gado leiteiro, ou o gado de corte, fazendo com que esse produtor tenha uma alta do custo de produção desses animais e não consiga no preço atual, digerir isso. Estou falando bem simplesinho para você entender. Ele não consiga diluir isso, né? Engolir essa situação, diluir isso na sua cadeia de produtos, porque o preço não vai aumentar, porque ele teve custo de produção maior. Ele vai muitas vezes deixar de ganhar e muitas vezes, dependendo do tamanho do prejuízo, vai ficar no prejuízo. Quando nós chegamos nessa propriedade, a situação de endividamento dessa pessoa era em torno, desse grupo familiar, em torno de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. E como era o início da minha advocacia no agronegócio, eu, como um bom observador, comecei a olhar o jeitão que era a fazenda desse cara. E vai vendo, queridos, você vai chegando na fazenda, algo assim, um pouco dobrado, aonde tinha planície, para os que não entendem como que é lá na propriedade, onde era mais reto, né? Onde tem mais planície, ele plantava. O estábulo, a armazenagem, entre aspas, a estrebaria, onde era feita, eu não vou falar aquele freestyle que muitas pessoas não conhecem o que é isso, mas vou colocar ali onde os animais ficam para ser tirado o leite, era para o lado de baixo, e o restante era um pouco mais dobrado, onde os animais ficavam ali, então, soltos, muitas vezes, para fazer, para comer, para pastar e tudo mais. O que aconteceu? O pasto seco, né, não tinha pasto, ele tendo que comprar, eu estou falando aqui de uma situação de falta de chuva de 52 anos que não dava aqui no estado, uma situação que simplesmente torrou a planta, né, não veio nem pasto, nem nada, uma situação extremamente difícil. Chegando na propriedade, olhando para a casa que essa família morava, uma casa de madeira, uma casa já com uma certa idade, né? A gente via uma casa sem pintar, uma casa que tinha uma varanda ao redor, e aonde eu desci do carro, subi um pouco as escadas, eles já estavam me esperando nessa varanda. Eu abro a porta daquele portãozinho que é para os gatos e o cachorro não entrar. Quando eu piso naquela varanda de madeira, o meu pé afunda, porque a tábua já não estava lá, aquelas coisas. Então ele falou assim, doutor, pode chegar aqui, desculpa aí. E aí sentamos num banco de madeira e começamos a conversar. Não existia pandemia na época, então estávamos ali tomando um chimarrão. E como ele começou a me contar como chegou naquela situação, perguntei para ele, cara, qual que é a tua história? Como é que chegou nessa situação que você está hoje? Vai vendo, colegas, agora é algo assim bem crucial que eu quero falar para vocês. Escute seu cliente. Converse com ele, deixa ele falar. E ele falou assim, doutor, eu peguei esse dinheiro assim, coloquei um gado em garantia, peguei um custeio para plantar o milho, peguei outro custeio para construir o freestyle, onde as vacas ficam, onde é tirado o leite e tudo mais. O que aconteceu é que quando eu tirei o gado do lodo é o barro, queridos, tá? E coloquei no piso, que era o alojamento novo desse gado, deu um problema de casco nesses animais, ocasionando a morte ele tinha 200 e tantas vacas, 47 vacas no primeiro momento, e depois mais 51 vacas ele teve que abater. Ou seja, metade do seu plantel foi pro pau. Não consegui pagar a parcela do freestyle, e depois, com as vacas que me sobraram, eu não conseguia manter o número, eu tinha 3 funcionários, então eu não consegui manter os funcionários trabalhando aqui. Com a seca, eu não consegui ter milho para levar no moinho e moer para fazer farelo para as vacas comerem. Tive que começar a comprar ração e tratar esse gado no coxo. O milho estava nas alturas naquele momento, porque quando não há oferta suficiente, o preço tende a subir.
E os contratos foram vencendo, doutor. E eu falei, me conte, como que aconteceu isso? Ele falou, bom, Freestyle, eu tinha um juro de X, não consegui pagar, é um contrato diferenciado mesmo, queridos, tá? Você tem que pagar os juros, pelo menos da operação, para renegociar ele para frente. Mas os outros custeios, ele tinha Pronaf, ele tinha Pronamp e tinha custeio. Pra você ter uma ideia, o Pronamp dele, que é algo diferenciado, é para pequeno produtor, né? Uns juros de 2% ao ano, eles jogaram junto, preste bem atenção, financiamento do carro, jogaram junto com cartão de crédito e com o limite estourado da conta. E mais um Pronaf. Tudo na mesma confissão de dívida. E pegaram a propriedade em garantia, em alienação fiduciária. Pronaf, 2%. Pronamp, 3,8%, 4%, vamos colocar. E os custeios, 6,72%. Tudo ao ano. E a taxa que eles meteram na confissão de dívida, 3% ao mês. Com pagamentos mensais, porque segundo o banco, ele tinha renda mensal do leite. Preste bem atenção, queridos. A dívida desse produtor, que era dos custeios em torno de 500, 600 mil reais, e as outras operações que não tinham garantia, que era supercheque, que os amigos sabem que não tem garantia, geralmente não tem garantia. Cartão de crédito não é um contrato que exige-se uma garantia. E o financiamento de um Clio, que ele tinha pego 4 anos de uso, para deixar com o filho, que fazia medicina na Faculdade Federal em Santa Catarina, que ele nunca foi visitar em 5 anos. É um senhor de 57 anos que não conhece praia. Não conhece praia. Nunca foi numa praia. O máximo que ele fez de viagem com a família foi no Rio Grande visitar o seu pai e voltar. Somadas todas essas dívidas, com o período que ele iria ter que pagar, 5 anos, chegava a 2 milhões de reais. Quer dizer, o patrimônio dele, o que aconteceu? Ele simplesmente não tinha, na melhor das hipóteses, se ele vendesse no preço médio, no melhor preço do mercado, olha aí, Brisa, pagava a dívida. Detalhe, patrimônio de 62 anos de construção. Do avô para o pai e para esse senhor que eu estava ali ouvindo. Queridos, deixa eu falar uma situação para você. Quando nós somamos, eu peguei rapidamente ali meu telefone, abri a calculadora e comecei a somar os contratos que ele tinha. E detalhe, queridos, eu não entendia nada desses contratos. E é por isso que eu estou falando na live hoje, que é uma live uma aula hoje de como começar no agronegócio, ok? E eu estou contando uma das histórias para você entender. Nesse momento, eu era advogado de empresas contra bancos e de pessoas físicas que se sentiam lesadas pela cobrança exacerbada de juros, advogava para esse público. Então, você que está chegando agora, nós estamos falando sobre isso. Naquele momento, eu fui para atender essa família sem saber exatamente que tipo de crédito eles tinham pego. Já tinha ouvido falar de crédito rural, mas nunca tinha me debruçado para entender o que era. Ok? O que aconteceu com tudo isso? Fiz uma soma mínima daquela confissão de dívida e cheguei ao endividamento de 2 milhões de reais. Quando eu falei 2 milhões, vão vendo, essa família nunca tinha somado o seu endividamento. Isso aqui que eu estou falando é somente com um banco. Só com um banco. Só com um banco. E aí, queridos, o patriarca, né, o cara praticamente com perto dos seus 60 anos, começou a chorar, a se emocionar. E falou que não tinha mais condições de viver naquela situação, porque os seus melhores vizinhos não falavam com ele,
Ele estava com o nome no Serasa e também os avalistas todos com o nome do Serasa, sem a condição de continuar pegando custeios. Preste bem atenção. Depois da dor do perdimento do patrimônio, a dor do nome do Serasa e demais órgãos impedindo o produtor de continuar na atividade é a maior que ele tem. E, por vezes, ele confessou na frente de todos os seus filhos que já tinha pensado em fazer algo de ruim com a própria vida. Depois que eu me identifiquei, falei que praticamente estava muito novo nessa área, ia ter que pesquisar para dar uma solução àquela família. E falei de alguns casos que nós tínhamos no escritório de redução de 80%, de 90% do valor do débito. Isso animou aquela família. E já estávamos ali em 1h30, mais ou menos, de conversa. A filha mais velha trouxe um bolo da geladeira, esses bolos muito simples, que você compra nessas padarias de interior, porque era aniversário daquele senhor. E eu nunca vou me esquecer disso. Ele, com os olhos ainda lacrimejando, me contou que estava fazendo aniversário naquele dia, juntamente com a sua esposa, juntamente com a mãe da sua esposa, de 92 anos, que estava ali, um filho que estava mais novo, que naquele momento teve que sair para resolver um problema. E ficamos com a filha dele, a noninha, ele e a esposa. Naquele momento eu senti algo muito maior do que qualquer coisa que eu tivesse vivido na minha vida. Naquele sentimento de consternação daquela família, eu vi meu avô, que já foi produtor rural, vi meu pai, que já foi da roça, vi muitos produtores do Brasil que estão passando por aquela situação. Preste bem atenção. Eu nunca havia lido um contrato de crédito rural na minha vida. Mas eu senti que precisava fazer algo por aquela família. Senão eles iam simplesmente... O próximo passo, queridos, era a notificação de pagamento do valor total daquela dívida. Isso eu li no contrato. Caso ele não pagasse, tornar-se-ia vencidos as próximas parcelas. Valor em torno de 2 milhões, ele teria 15 dias para fazer a quitação daquilo, sob a pena de ter o sítio, a propriedade transferida administrativamente. É isso que os banqueiros fazem com o produtor rural. Exatamente isso. Tínhamos casos de alienação fiduciária de imóveis e outras situações, mas não de imóveis rurais. Mas eu senti que precisava fazer algo por aquela família. E eu pedi, vocês já foram até a agência buscando uma solução? Então aquele produtor baixa a cabeça novamente, com o bolo na mão, e fala, sabe o que aconteceu, doutor? Eu tenho conta nesse banco desde 1969. Nunca tive um cheque devolvido, nunca tive um problema de nada na minha vida. E quando eu fui lá pedir uma ajuda, o meu gerente, que está aqui há 12 anos, falou para eu vender os animais que sobraram por R$ 1.500 cada um e fazer a quitação do meu débito. Porque ele não podia fazer nada diante da perda da propriedade. Nesse momento, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Chega mais um caminhão de feno para tratar as vacas que tinham sobrado na produção. Aqueles fenos que vêm prensado, os amigos
que tem o pé na fazenda, que já viram um filme, sabe que o feno vem prensado em grandes assim. Eu não sei como é que se chama o negócio daquele, não sei se é bag que fala, não sei o que é. Extremamente pesado, para bem na frente da varanda onde nós estávamos, e o pai olha para uma guria, que é a filha mais nova dele, de 17 para 18 anos, uma guria linda, loira, com olho claro, 1,75 m de altura, e fala: vai lá, minha filha, ajudar a descarregar. Enquanto o rapaz que estava dirigindo o caminhão subia no caminhão e alcançava toda aquela carga e ela levava até o freestyle. A mão daquela guria, quando ela me cumprimentou, parecia a mão de um outro homem, trabalhador de roça. Sem esmalte nos dedos, sem qualquer sombra nos olhos. Assim eu comecei na advocacia do crédito rural. Peguei aqueles contratos, escaneei alguns ali no meu telefone, deu armazenamento no meu celular, tive que levar outros, e comecei a me virar. Em que sentido, amigos? A nossa região, assim como a região dos colegas que estão me assistindo agora, ninguém sabia o que era crédito rural dos meus amigos, colegas advogados. Quando eu liguei para um conhecido de Maringá, liguei para outro de Londrina, flagrantearam todas as informações que pudessem me dar pela causa, mesmo eu querendo dar, ficar com 20%, 25% para mim, o resto para eles. Ah, a gente não conhece o senhor e tal. Eu falei, beleza. Bela noite, sentei no computador junto com uma colega que trabalhava comigo e ficamos nada mais, nada menos do que 4 horas vendo jurisprudência. Analisando o contrato, vendo jurisprudência. Numa da jurisprudência, já vimos no pedido administrativo. Vimos algumas ilegalidades e começamos a construir o raciocínio. O que estava no meu coração, querido, não era o dinheiro. Eu nem sabia se eu ia conseguir cobrar alguma coisa daquela família. Mas era o propósito. Era a rota. Que a partir daquele momento, naquela varanda, eu tinha traçado para a minha vida. Primeira coisa que eu fiz, relacionei todos os contratos. Coloquei o pedido administrativo. Mandei para a superintendência. Depois de um dia que o AR havia retornado aqui para o escritório, eles, como nunca havia acontecido, solicitaram uma reunião conosco para tratar do caso. Sentamos numa mesa, relatei a forma com que aquele cidadão tinha se comportado, gerente daquela unidade do banco, e ali já levei pronto uma representação para abertura do processo administrativo contra ele. E o atendimento foi extremamente diferente do que tinham dado na agência. Fiz amizade com uma daquelas pessoas que estavam ali, e ele falou, doutor, nunca nós recebemos um pedido administrativo aqui no escritório de prorrogação de dívida. Peguei algumas jurisprudências, alguns modelos que eu vi,
na internet, conversei com um perito que só fazia perícia de supercheque, falei, cara, faça nesses moldes. Já achamos uma diferença de R$ 1.200.000. Sem analisar extrato, somente naqueles contratos com a diferença, eu entendi o que era a prorrogação e entendi o que era a renegociação. E pela prorrogação apenas dá uma diferença de R$ 1.200.000. Para encurtar, queridos, em 3 reuniões com essa superintendência, mandando um laudo do perito que já fazia a perícia para mim, que é judicial, que passou praticamente um dia inteiro pesquisando para fazer meia boca esse laudo, mas com a assinatura dele. Eu estou falando para os colegas como eu comecei nessa advocacia. Nós readequamos todos os contratos. Todos eles. O endividamento desse produtor veio para R$ 686.000. De R$ 2.686.000. Ele colocou 2 parcelas do carro que estavam em atraso à vista, 2 anos, 1 ano e 7 meses para pagar a primeira parcela e mais 8 anos, que era o que a propriedade dele tinha condições de assumir. Quando assinamos o novo contrato, sem mover uma ação, querido, tá? Quando assinamos o novo contrato, o semblante desse pai de família, desse produtor, do patriarca da família, que cuidava não apenas da sua família, mas de uma senhora de 92 ou 93 anos, era totalmente diferente. A vontade de fazer uma coisa errada com a sua vida, o desânimo já não existia mais ali. E o sorriso de uma vitória estava estampado no rosto de cada um deles. Choramos juntos, na mesma varanda que até outrora era palco de desilusão. De dor, de desesperança. Esse foi o meu primeiro cliente do agronegócio. Você acha que esse meu cliente algum dia vai esquecer do nosso trabalho? Algum dia essa família, que hoje não teria mais a propriedade, sem sombra de dúvida, vai esquecer da pessoa que devolveu a dignidade para aquela família? Nunca mais, amigo. Nunca mais. Já advoguei em várias áreas do direito. Produtor rural é o cara mais grato que existe na face da terra. Já resolvi problemas extremamente graves para outras classes de clientes. Só faltou me dizer, não fez mais que a obrigação. Ter pago para isso. Fizemos ali um outro momento de comemoração. Ele conseguiu recompor os seus animais, conseguiu recompor a sua dignidade. E hoje, quando tem algum problema, basta uma notificação minha para a instituição que a parcela é prorrogada imediatamente. Porque é direito desse produtor ter a parcela prorrogada de acordo com o Manual de Crédito Rural.
Por que que hoje, queridos, no nosso grupo, nós fechamos contratos milionários, milhões de reais, que outros profissionais consultados antes de fecharem conosco cobram 10%, 20% do valor. Porque o valor que nós geramos no nosso trabalho é algo extremamente alto. Os resultados que temos hoje aqui são extremamente relevantes para uma classe chamada produtores rurais. E é dessa maneira que eu conquistei o segundo, o terceiro, o 10º, o 100º e o 1000º cliente voltado para execuções rurais. Por uma missão, você se desdobra até 2, 3 horas da manhã, achando a melhor tese para suspender um leilão, para retirar o nome de um produtor do Serasa, para retirar dos cadastros internos, para que ele consiga permanecer na atividade, mesmo com aquela situação para acertar. Nossos resultados são de semanas atrás. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E são nossos resultados, do nosso grupo de advogados. Não são de outros advogados. Então, se aconteceu comigo, queridos colegas, quando eu não sabia absolutamente nada, e muito pior que isso, só tive um mentor para essa área depois de 6 meses que já estava atuando. Baita do mentor, diga-se de passagem. Me custou um valor que eu nunca sonhei em pagar para ninguém. Mas me adiantou a minha vida profissional de 5 anos em 5 dias. E é por isso que eu não posso deixar de oferecer isso para os nossos alunos. Não posso. Não posso deixar de oferecer a oportunidade de vocês estarem comigo, conosco, aqui em Cascavel. Não adianta, irmão, você querer colher resultado que você não plantou para ter. Preste muita atenção nisso. Nós não queremos aquele colega que vê eu falar em milhões, que vê eu postar muitas vezes a foto de um contrato num grupo que nós temos aqui, para validar aquilo que eu estou falando, que vê o depoimento de outros colegas que já estiveram aqui, você vir para cá na intenção de apenas ganhar dinheiro. Não é o nosso foco. Antes de você ver transferências milionárias na sua conta, na conta do seu escritório, existe um caminho a ser feito. E o caminho a ser feito passa pela resolução de grandes problemas. Não são pequenos, não. Quanto maior o problema você resolver para o produtor, maior é os seus honorários. Isso vem com naturalidade. Com naturalidade. O produtor hoje busca pessoas sérias para estar com ele e verdadeiros resolvedores de problema. E qual que é a vantagem, Viviane? Casa Branca, eu acho que é lá que tem um curso de pilotagem que eu vou fazer de moto. E Viviane, o G. Azevedo, se não me engano, é na tua cidade. A vantagem que você que está saindo da faculdade agora, e você que já tem seus 40 anos de advocacia,
caso estejam nesse propósito, estiverem conosco, aqui no escritório, vão ter os nossos resultados para respaldar tudo que você vai explicar para o produtor rural. Moto, Viviane, tá? Queridos, preste bem atenção nisso. Não queira colher aquilo que ainda você não plantou. Por que eu passei o feriado de carnaval? Em alguns lugares não teve. São Paulo não teve feriado, lá onde eu estava. Mas no restante do Brasil, na imensa maioria, muitas pessoas não trabalharam e o comércio ficou parcialmente aberto. Por que eu passei estudando? Adriano, tenho 3 anos de advocacia sem resultados. Pois é, Adriano. Essa dor que você tem aí é a dor de muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu falo para os colegas que me assistem que eu consigo tornar o caminho de vocês mais plano. Eu consigo otimizar o resultado de vocês de 5 anos em 5 dias. Não só com vocês, a minha preocupação maior é com o produtor que ainda está perdendo fazenda, que ainda está perdendo o seu patrimônio e muitas vezes, em muitos casos, pela inoperância, pela incompetência de colegas que ainda se aventuram em uma área do direito que não tem a mínima condição de estar. Então eu consigo ajudar o advogado a se tornar relevante, dar uma guinada na sua carreira e, consequentemente, esse advogado, parceiro, amigo, sócio, vai conseguir mudar a vida de muitos produtores e construir, não uma história, um legado. Construir um legado de bons resultados que simplesmente vem acompanhado de excelentes honorários. Então, a live de hoje é mais rapidinho, queridos. Eu queria deixar bem claro que não existe vários caminhos para o começo da advocacia no crédito rural. Também já pensei, Adriano, trocar. Durante o feriado trabalhei para valer e ainda estudei. Tudo pela graça de Deus. É isso aí, doutora Mirtz. Resultado vai vir. Já fui muito desesperançoso na advocacia também. Mas no momento que eu achei um propósito, e no momento que esse propósito inclui, no mínimo, 2 pessoas, 2 classes, que é o meu aluno advogado e o produtor rural, são 2 tribos, 2 classes extremamente relevantes que são marginalizadas, muitas vezes, pela sociedade. Eu tenho mudado a história das 2. Juntamente com a minha sócia, doutora Odara, juntamente com a minha equipe, que é a equipe dela, nós temos mudado a história tanto dos colegas advogados, nossos alunos, quanto dos produtores rurais. Tem uma seguidora, doutora Luana Laureano, que nem tinha comprado o curso. Antes de comprar o curso, ela surgiu uma situação de um produtor que tinha um processo há 6 anos, se não me engano, correndo a revelia. E ele recebeu a intimação do leilão da fazenda onde ele morava. Antes de conhecer o doutor Rogério, a doutora Odara estava desistindo da advocacia
E a mentoria foi um diferencial muito grande da minha profissão. Obrigado, doutora Cibele, minha sócia. Algumas dicas que nós demos para a doutora Luana, para que ela fizesse a peça necessária, alegando algumas matérias que nós temos liberadas na nossa página, levou ela a ter uma decisão liminar de suspensão daquele leilão. Temos um depoimento dela, do sentimento da família, porque logo ali na frente já fizeram um excelente acordo. Bom dia, Marcão, meu sócio lá de Rondonópolis. Tudo bem, querido? É nesse contexto, querido, que você vai ser inserido. Caso esteja comigo, caso esteja voltado para essa missão. Aqui nós somos voltados para justiça pelo agronegócio. Respeito pelo produtor rural. Respeito pelo produtor rural. Ok? Então, advocacia, querido, profissão de advogado não é para medrosos. Tem alguns que vão mais além, não é para covardes. Diferença do saco da soja na contratação, no contrato de venda futura, para agora é gritante. Alguns produtores não vão entregar. Você está preparado para ajudar essas pessoas? Aqueles que estiverem conosco na mentoria, nós já temos uma peça para passar para eles. Montadinha. Ah, hoje mas isso não vai dar certo. Cara, só não vai dar certo se não tentar. Ou não, nós já temos. Agora, estou incentivando você a mandar produtor não entregar produto? Não. Mas se o produtor aparecer no seu escritório convicto que é ilegal, que ele acha que é ilegal, nós temos caminhos para defendê-lo. Ok? Quero agradecer, queridos, a presença de todos. Nós já estamos aí com 50 minutos. É uma diferença de 120 a saca. Você imagina, Viviane? Tem lugares que está dando 125, amiga. E se bater 200, que a galera está dizendo que vai bater 200? Não incentive produtores a quebrar contratos. Mas se ele te perguntar se há algo a ser feito, sim, há algo a ser feito. Ok? Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Obrigado por esse tempo. Obrigado por todas as manifestações de carinho dos colegas. Ativa as notificações. Se você gostou, dá um likezinho. Ok? Tamo junto. Abraço. Até mais.